Mas voltando lá pro momento que a gente estava, pós Jimmy Page e Bichos, você dava paralelamente, você foi fazer essa gig com os Bichos pra gravar, porque você pertenceu, mas você já tava na Cássia. Aí eu já estava na Cássia, 97, 98, já tava, porque eu entrei na Cássia em 94, né? Uhum. Esse disco que tem Malandragem, a versão balada. Que sabe ainda sou uma garotinha. Tem até um clipe, ela assim cantando num chão que parece um chão xadrez, ela com a saia xadrez, assim. Eu entrei, e é legal que quando eu estava gravando essa música, eu lembro que eu falei, caramba, e eu fiquei sabendo que a música era do Cazuza. Eu falei, essa música tem cara de sucesso. Pensei assim, né? E eu estava no posto de gasolina no Rio de Janeiro, quando eu entrei, tocou essa música. A sensação de se ouvir uma música assim... Que você gravou. Muito legal. Eu já tinha ouvido com o Luiz Caldas, né? Quando eu tocava na Bahia. Mas aí era... Aí depois a música entrou na novela Malhação. E aí tocou para caramba. Pô, né? Que legal, bicho. E o legal desse encontro que eu tive, essa coisa de Cezinha, de gravar lá com o Paulo Rafael, com o produtor desse disco da Cássia, é o Guto Graçamelo, um cara que foi muito importante. Ah, conheci, cara. Guto Graçamelo é um fera, o cara produtor da Rita Sim. Lee, cara. E aí o Cezinha era o cara do estúdio que gravava tudo, e eu morando com ele, inevitavelmente uma hora faltou outro baixista lá e eu comecei a gravar e viramos uma dupla. Olha. Que a galera ligava pra gente, já pra gente baixo e bateria. E nessa aí, o Rio de Janeiro existia, na época que existia ainda gravadoras, gravei, foi importante para eu gravei muito, virei músico de estúdio também. Sim. E aí gravei com muita gente. Vamos lá, aí vem a lista longa, né? Caetano, Elba Ramalho. Eu anotei para não esquecer. Nem você lembra, hein? Aí tem músicas que tocam até. Tem uma música Palpite. Sim, Alpiste. Essa aí a gente Ivete, sei que você gosta de brincar. Hoje até no Twitter. Frejá, Erasmo Carlos, Adriana Calcanhoto, tudo essa época? Essa época. Maravilha. Rosana, hein? Rosana. Como uma deusa. Você que gravou isso? Não essa, não. Essa eu gravei logo na sequência. Sandra de Sá. Lembra uma da Sandra de Sá? Você lembra alguma? Ela gravou, na verdade, com ela, na época que eu tocava. Que é engraçado que quando a Cássia... Eu gosto dos grooves dela. A Cássia ainda não era famosa, eu conseguia... Ela não tinha uma agenda ainda cheia, eu tinha que trabalhar, né? E aí eu toquei com a Sandra de Sá paralelamente com a Cássia, né? Ah, legal. Mas só que quando a Cássia chamava, aí eu tocando com a Sandra, aí a Cássia me chamou, aí eu falei, pô, Sandra, a Cássia me chamou, ela ficou chateada. Aí eu dei pra ela uma camisa do Flamengo. Ela é flamenguista, né? Aí ela ficou de boa. Aí eu fui pra Cássia. Aí daqui a pouco a Cássia acabou o turnê. Aí o baixista que eu tinha botado me ligou, Fernando, faz o show. Semana que vem que eu tô com uma dupla aí. Aí eu fiz o show. Aí ele, faz o outro. Aí comecei a fazer. Aí eu falei, bicho, você não... a Sandra já tá querendo que eu volte. Não, volte porque eu tô tocando com uma dupla que vai estourar. Quem é? Claudinho Bochecha. O cara tinha entrado no... Quero te encontrar. Aí eu voltei pra Sandra. Pra mim você é tudo. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Aí eu entrei aí eu voltei pra Sandra. Aí eu voltei com mais moral. Virei diretor musical dela. Olha, que legal. Eu já tava com a experiência lá da Margarete. Aí a Cássia um dia me ligou e falou, não, olha que engraçado. Quando eu entrei, me perguntaram até hoje lá no Ivan, um cara que... você tocou com a Cássia, você tocou com o Nelson Faria, que é um guitarrista... Primeiro cara que fez um método de improvisação de guitarra. Nelson Faria é uma lenda. Tem até um programa em casa dele, que é muito famoso. Aí, quando eu entrei na Cássia, era o Nelson Faria. Eu falei, caraca, Nelson Faria, né? Só que a banda da Cássia, na época, já estava meio tretada. Já estava meio desgastada, na verdade. Não era tretada. E aí eu fiz 5 shows com a Cássia, quando eu entrei em 94, e o empresário ligou e falou, Fernando, Cássia não está rolando mais com a banda, a gente vai mudar, infelizmente você vai ser despedido junto com a banda. Ela te adorou, mas não é com nada contigo. E aí eu saí da Cássia e fui tocar com a Sandra, fui tocar com o Nando Reis também. E o Nando Reis, ele vivia no show, ele foi no show da Cássia e colou comigo, porque o baixista, né? E ele falou, pô, eu tô cheio de... Você não conhece um baterista ainda, que eu tô com os Titãs aí, cheio de música que eles não vão gravar,
queria praticar essas músicas novas. Eu falei, conheço. Aí chamei um amigo meu, Renato Massa, que morava num lugar, tipo um castelo, assim, É mesmo? Teresa. Só que todo detonado o castelo, que era da família que ele herdou, só que o estúdio dele era intacto. Aí fui lá, levei Nando pra lá e as músicas eram Segundo Sol, só Olha. música que ele estava fazendo, né? E aí eu toquei nesse meio tempo, toquei com o Nando Reis, toquei com o Flávio Venturini, Puta, que toquei com o legal. Moraes Moreira, gravei com ele. E aí a Sandra... Aí tem duas histórias intercaladas. A Sandra, a Cássia me ligou e falou, Fernando, vai voltar a banda, vamos gravar um disco só de Cazuza, e você é o baixista. Ela estava fazendo violões, quando o empresário acabou com essa primeira banda, eles fizeram outro formato só de violões, que a MTV comprou e fez o maior sucesso na época. Eu ia assistir lá e tal, mas não tinha baixo. A Cássia tocava baixo. Assim, tinha um baixo lá, self-service, que ela tocava, o Valtinho tocava, ficava meio ali, né? E aí ela falou, a banda vai voltar. Aí eu, porra do caralho, vai de noite hoje no show da banda do Valtinho, a Bruxa, que a gente quer encontrar com você. Aí eu fui, cheguei lá, os caras estavam assim, eu fui. Aí a Cássia olhou pra mim e fez assim. Eu fiz, o que foi, Cássia? Ela, porra, o empresário da gente falou que queria uns músicos assim, um baixista mais gatinho, novinho, que tirasse a camisa. Aí eu falei, porra, Cássia, então eu não vou voltar pra banda não? Ela, não, infelizmente não. Aí eu, putz, aí meu mundo caiu. Aí começou o show da Bruxa em Santa Teresa. Teve uma hora que eu olhei assim, perdi o clima, desci a pé de Santa Teresa ali, maior perigo, né? Desci andando. Pra ir embora, fui embora pra casa, pra Botafogo, que é longe, mas eu desci a pé. E aí fiquei tocando com a Sandra e com o Nando. E eu lembro que o Nando estava com o primeiro disco dele, e o primeiro disco do Nando é um disco experimental, que tinha gravado na Bahia, com Brown. Era uma saladona, assim, e a gente fez a turnê do show dele. E teve um show no Rio, no Hipódromo Up, um lugar que tinha lá, lançamento do disco do Nando Reis. Eu era da banda. E aí, a plateia era o seguinte, cada mesa era uma gig. Cássia L com os dois caras do violão, a mulher e o empresário. A outra era Kid de Abelha, todo mundo ali. A outra era Barão Vermelho. Cada mesa era uma gig. E a gente tocou o show. E aí, no meio do show, o Nando falou, Cássia L, sabendo que você toca uma música minha, vem aqui dar uma canja. E aí, de surpresa, a Cássia chegou lá e detonou uma música chamada Nenhum Roberto, do Nando, que ela cantava no show já dela. Mas eles não se conheciam direito. Ele chamou assim meio que, né? E a Cássia foi lá e botou pra fuder. E aí viu abaixo o lugar, aí acabou o show, eu tava no camarim, aí vinha assim, ó. Aí engraçado que entrava assim, Kid de Abelha. Aí, muito bom. Aí, as gigs, né? Barão Vermelho. Aí entrou a gig da Cássia, os dois violões, Cássia, Eugênia, a mulher e o empresário. Bom show, eu. Assim, meio chateado, né? Que eu tava fora, né? Aí o Valtinho Vilaça olhou assim e falou, Cássia, ele é o cara. Aí a Cássia olhou pra mim, aí o Lúcio, que era outro guitarrista, Cássia, ele é o cara, viu? Aí a Cássia olhou pro empresário e falou, aí o Rafael olhou assim, tá bom, Cássia, porra, aí desceu assim, aí eu voltei, aí eu voltei pra... Aí a gente era o Hipódromo Up, era um bar que era em cima assim da casa, a gente desceu pro Hipódromo Down, e aí, Que legal, velho. E aí eu tive que falar pra Sandra de Sá, que eu também tocava com a Sandra, e Nando Reis não tinha tanto show, porque era dos Titãs ainda. E aí eu cheguei pra Sandra e falei, Sandra, a Cássia me chamou, dessa vez não teve camisa do Flamengo, ela ficou muito puta comigo. É mesmo? Porque, né? Mas deu tempo durante os anos aí de... Hoje a Sandra tá participando do Cássia Reg da minha... Sim, maravilha. E aí é uma história massa de contar, porque foi a minha volta pra Cássia. Aí ela fez um disco de Cazuza, que foi um disco assim maravilhoso, né? E o Nando Reis continuou. Eu fiz uma amizade com o Nando que ele, quando o Titãs dava aquelas brechas, ele falava, porra, tô indo para o Rio. Aí eu pegava ele no aeroporto e a gente ia para casa do Massa, e ficava tocando, né? E um dia ele chegou para mim e falou assim, vou gravar meu segundo disco. Aí eu falei, pô, legal. E você vai gravar? Eu falei, porra, legal, aonde? São Paulo aqui? Ele, Seattle. Aí eu, Seattle? Eu já tinha ido para Seattle com o Ivan Lins, que era um outro clima, Jazz Allen, foi massa, mas era aquela parada mais jazz. Ele levou eu e o Walter Vilaça, que era o guitarrista da Cássia, para Seattle, fomos os três, e lá era o resto era a galera de lá. Bicho, foi um mês que a gente passou lá,
E esse disco virou... O produtor era o Jack Endino, o primeiro produtor do Nirvana, do primeiro disco do Nirvana. Teve participação do Peter Buck, do R.E.M., porque todo dia a gente acabava a gravação. A gente ficou uma semana primeiro pré-produzindo, aí acabava... A gente ia para um lugar chamado Crocodile, que existe até hoje, que é o lugar onde o grunge... Né, nasceu. E esse bar, todo dia, eram duas bandas. Cada dia eram 2 bandas diferentes. E era muito foda. É mesmo? Aí um dia a gente foi lá, o Peter Buck estava tocando baixo numa gig lá, a gente conheceu ele entrou pro disco. Na bateria era esse Barrett Martin, que é o cara da primeira banda grunge, Screaming Trees. Que teve no Brasil esse? Que estão no Brasil. Estão no Brasil, né? E o Nando, esse disco completou 20 anos, e no ano passado ele reuniu essa galera, e a gente fez 5 shows pelo Brasil, com o Peter Buck, com o Barrett. Foi a formação original, foi do caralho, né? Pô, e nessa época a gente andava muito, eu e o Nando, né? E foi aí que eu chegava pra Cássia e falava... Que a Cássia, ela não se dava bem com os produtores, ela não sabia, ela ficava com vergonha de falar. Os caras não entendiam. Né? É porque ela era tímida. E os produtores musicais, né? Os caras... por favor, faça assim, faça assim. E ela travava. Aí eu falava, Cássia, o Nando tem que produzir seu disco. Aí chegava no Nando, você tem que... Eu fiquei nessa função. Eu nem lembro, assim, eu ficava nisso naturalmente, mas outro dia eu vi o Nando falando numa entrevista, Fernando Nunes que me levou para produzir a Cássia. Eu falei, putz, que às vezes acontecem as coisas, você nem se dá conta e você acha até que não é tipo... Jimmy Page, até hoje eu acho que é um sonho, a sorte que eu tenho umas provas aí, né? Mas tem coisa que você não... Você só se dá conta quando passa, né? Na hora você está fazendo ali tudo normal, eu aqui, a gente aqui. No futuro a gente vai lembrar, a gente vai dizer, porra, aquele dia foi foda, né? Tipo, hoje é um dia foda. Hoje? É. Ganhei meu dia. Ganhei Tem entrado nessa história, né? Pô, tanta história foda aí. Exato, e hoje é um dia especial. Caralho. Porra, bicho. Só a gente tá aqui, a gente tá aqui, velho, com pessoas que a gente gosta, com saúde, vivo, fazendo o que a gente mais gosta, que é falar besteira. Brincando, tocando, celebrando, né? Que é a música, aquela coisa, a música que nos uniu aqui. Então, obrigado, mãe música.